Agora, para a gente entrar, né, no mundo do setor florestal e na cadeia, eu queria chamar o Marcelo, né, o Marcelo Schmidt, para trazer um pouco o setor florestal e a gestão de compliance, numa perspectiva, porque o compliance ele é para todo tipo de segmento, né? A gente vai tentar trazer aqui a cadeia florestal. Então, eu queria perguntar pro Marcelo, né, quais são as principais oportunidades, Marcelo, e também desafios para a gestão de compliance das empresas do setor florestal, porque nós temos uma diversidade gigantesca quando a gente fala da cadeia do setor florestal, e quais as estratégias que você vê que podem ser adotadas, e especialmente no aspecto socioambiental, né, que é aquele que talvez seja o mais espinhudo aí para as empresas. Obrigado, Marcelo, pela sua participação e fique à vontade, a casa é sua. Legal. Obrigado, pessoal. Então, assim, eu achei bem oportuna essa definição dada pelo Renato e por você, Dani, de compliance. E, assim, resumindo, nada mais do que seguir uma regra, né? Seguir algo que foi pré-determinado, né? Mas qual regra que é essa, né? Então, eu gosto de dividir o compliance em diferentes níveis, né? E o primeiro, o mais básico deles, é o atendimento à legislação aplicável. E quando a gente fala em atendimento à legislação e compliance, setor florestal, a gente tem que falar um pouquinho da história da relação entre setor florestal e compliance. A gente tem que admitir, né, eu como você, eu sou profissional do setor florestal há bastante tempo, e a gente tem que admitir que o setor florestal ele é um setor que tradicionalmente tentou fugir ao tema, né? Se a gente pegar lá 20, 30 anos atrás, o setor florestal por muitas décadas viveu, né, à margem do mínimo necessário de compliance, que é o atendimento legal. Nós sabíamos que as empresas tentavam, fugir ao máximo, se esconder ao máximo do mercado consumidor e opinador, né, justamente para não correr o risco de ficar na vitrine. A partir da década de 90, né, principalmente as maiores e mais globalizadas empresas do setor, aquelas de capital aberto, né, que o Renato comentou, e também de outros segmentos, eles começaram a perceber os benefícios de adoção de práticas de gestão empresarial. E o que essas práticas de gestão empresarial elas promovem? Acima de tudo, elas promovem a saúde do empreendimento em longo prazo. Assim, o atendimento, né, esse nível mínimo de compliance, é algo fundamental, né, para qualquer sistema de gestão possa funcionar. E a gente tem aqui, embaixo do nariz de todo mundo que está participando dessa live, um belo exemplo, que é a certificação florestal. Então, vamos lembrar o seguinte, princípio 1 do Serflor, qual que é? Conformidade é cumprimento da legislação. Princípio 1 do FSC, qual que é? Conformidade com leis, né? E até vou deixar em princípios do FSC para um segundo momento, mas conformidade com leis, a mesma coisa do princípio 1 do Serflor, ou seja, conformidade, compliance no seu nível mais básico, que é justamente atendimento à legislação. Então, a própria certificação florestal, ali na década de 90, né, a gente conhece bem essa história, ela começou a desempenhar um papel bem importante, de certa forma, obrigar as empresas a se adequarem a esse nível mínimo de compliance ambiental. De novo, o nível mínimo de compliance ambiental é o atendimento à legislação. E naquela época, vocês sabem muito bem, acho que a grande maioria que trabalha, do pessoal que está participando ou conhece certificação há muito tempo, vocês sabem qual era o sentimento das empresas em relação à certificação. Era completamente diferente de hoje. Nossos clientes lá no início, eles viam a certificação como uma coisa incômoda, que estava atrapalhando aquela salada que eles estavam acostumados a fazer na gestão. Hoje, a certificação mudou completamente, a percepção das empresas em relação à certificação mudou completamente. Eles entendem isso realmente como um sistema de gestão que não serve simplesmente para ter um selinho no produto, mas para arrumar a casa e tornar a empresa mais harmoniosa a padrões de compliance que hoje nós sabemos que vão além desse compliance mínimo de legislação. Muito bem, nesse ponto aqui vale ressaltar uma coisa muito importante. Com a evolução das práticas de gestão empresarial e a pressão de stakeholders, sobretudo, as empresas perceberem algo muito bacana. Até então, as empresas
tinham um certo afastamento, um certo medo, e elas pensavam que elas precisavam ser empresas sem pecado, puras, para poderem ter uma imagem, uma aprovação de mercado. E elas descobriram que não é bem assim. Elas descobriram, e aí começou um processo que a gente chama de disclosure das empresas, que todo mundo tem pecado, todas as empresas têm uma conta com a sociedade, uma conta com o meio ambiente. Mas, ao invés de se esconder, né, atrás de muro, atrás de falsas notícias, atrás de falta de comunicação, é muito mais inteligente, muito mais interessante essas empresas apresentarem para a sociedade a conta que elas têm com o meio ambiente e apresentarem para a sociedade quais são as ações que elas pretendem executar para saldar essa dívida, para resolver essa conta com o meio ambiente. Então, após as empresas entenderem essa dívida com a sociedade, conhecerem o tamanho do pecado delas, do problema delas com o meio ambiente e a sociedade, elas passaram a ser capazes de entender o que elas precisam fazer em curto, médio, longo prazo para resolver a situação e transformaram isso em metas internas, que é a segunda etapa da compliance. Esse primeiro nível de compliance legal, elas passaram para esse segundo nível, aonde elas mesmo determinam aonde elas querem chegar com as suas políticas socioambientais, além do mero atendimento à legislação. Então, nesse nível novo de compliance, nós não estamos mais falando somente de legislação, mas em conhecimento amplo dos seus próprios processos, dos impactos que a atividade da empresa pode causar, tanto em stakeholders, shareholders e clientes. Então, agora, assim, acho que respondendo mais objetivamente a tua pergunta, Dani, compliance socioambiental, ele varia extremamente de empresa para empresa. Então, o compliance socioambiental do Grupo Index, cuja sede aqui em Curitiba, na Fria Curitiba, e é completamente diferente do compliance socioambiental de uma empresa que realiza manejo sustentável em Rondônia. É completamente diferente do compliance socioambiental da Tetra Pak, aqui da Valéria, que vai falar em seguida. Então, eu acho que o compliance ambiental ele precisa começar com um autoconhecimento muito detalhado da empresa, né? A melhor estratégia sempre é aquela máxima da administração. A gente não consegue gerenciar nada daquilo que nós não conhecemos. Então, o primeiro passo sempre para uma estratégia adequada no campo do compliance socioambiental é investir pesadamente em autoconhecimento. A empresa precisa entender quais são os impactos gerados pela atividade para ela separar aquilo que precisa ser feito, ou seja, o compliance legal, daquilo que pode ser feito e daquilo que efetivamente será feito. Porque não tem problema se a empresa não puder fazer tudo. Obviamente, o compliance legal, a primeira fatia do bolo, a base, ela precisa fazer. Agora, ela que vai definir até onde ela pode chegar, até onde ela precisa e deseja impactar a sociedade com suas ações socioambientais e criar as suas próprias regras. Obviamente, ela pode também recorrer a regras externas, como é o exemplo da certificação, né, além da legislação, mas é muito importante que ela tenha isso dentro da sua própria política. Então, as metas de compliance socioambiental devem ser criadas, elas devem ser cumpridas dentro de um processo aí contínuo, né, de melhoria e busca contínua, e, finalmente, elas devem ser divulgadas. Por quê? Porque essa parte é a parte realmente que reverte, né, e faz com que esse investimento ele tenha retorno em médio e longo prazo. Nós estamos aqui falando, em última análise, de um trade-off muito interessante, que é o sucesso das empresas no curto prazo pelo sucesso das empresas em longo prazo. Eu acho que é isso que o compliance socioambiental diz respeito. Legal, Marcelo. Eu acho que você enfatiza um ponto que nesses meus estudos apareceu muito, como eu já disse, que são esses mecanismos de autorregulação, né?
Então, esse autoconhecimento, né, como se uma empresa tivesse consciência, e tem, né, uma organização, essa consciência, essa cultura, você ter mecanismos de autorregulação. Às vezes, muitas vezes, pode ser assessorado por avaliações de terceira parte, de segunda parte, mas isso é o secundário, né? Eu acho que um programa de compliance maduro é um programa que tem muito um olhar de autorregulação, né? Não só de esconder coisas embaixo do tapete. E aí, muitas avaliações de risco, né, do compliance, ele vai indicar, muitas vezes, o tamanho do seu programa de compliance, né, dependendo da escala, como a própria certificação nos ensinou, né, a escala e complexidade da sua operação. Então, isso também vai rebater no tamanho do programa de compliance. Então, concordo muito com isso.